Amados irmãos, amadas irmãs, boa quinta-feira, louvado seja o Senhor. O versículo de orar a ler está em Efésios 4, do 1 ao 2, que diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Semana 4, quinta-feira. O título de hoje é Longânimos para com todos. Na passagem que estamos abordando esta semana, Paulo prossegue exortando-vos também: Irmãos, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Na versão Almeida atualizada, lemos: Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, aparem os fracos e sejam pacientes com todos. Segundo esta porção da palavra, na vida da igreja, aos insubmissos, ou seja, aqueles que vivem de forma desordenada. Essas pessoas não aceitam ficar sob a ordem estabelecida por Deus e por essa razão agem sempre por conta própria. Elas não se importam com a orientação dos irmãos que estão à frente, mas vivem a sua própria maneira. Além dos insubmissos, há também os desanimados. São aqueles irmãos mais tímidos, que são facilmente abalados por circunstâncias adversas. Como sua alma não suporta as dificuldades e sofrimentos, não tem ânimo para fazer nada. Temos ainda os fracos, os quais devem ser amparados. O versículo que lemos acima nos encoraja a ser longânimos para com todos. É como se o Senhor admitisse que, de fato, na vida da igreja, há pessoas insubmissas, desanimadas e fracas. Em um primeiro momento, poderíamos pensar que o melhor seria excluir irmãos com essas características. Todavia, o Senhor nos recomenda cuidar deles. Essa recomendação não se dirige apenas a irmãos responsáveis, presbíteros e diáconos, mas a todos nós. Portanto, temos a responsabilidade de cuidar e, mais ainda, ser longânimos para com todos. Aqui vemos novamente a essência da fé, do amor e da esperança. Ao cuidar de irmãos insubmissos, desanimados, fracos, desordeiros e tímidos, precisamos crer que Deus é capaz de transformá-los. Devemos ainda amar esses irmãos, porque somente com o amor seremos capazes de ser longânimos, aguardando o dia em que essa transformação ocorrerá. Amados, tudo isso demonstra que na igreja cuidamos uns dos outros. Todos são acolhidos, isto é maravilhoso. O cuidado não é responsabilidade apenas de alguns, mas de todos nós. Embora haja irmãos de difícil convivência, não desanimemos. Pelo contrário, cuidemos deles com amor. O Senhor está voltando e devemos anelar que todos nós tornemos-nos vencedores e sejamos arrebatados. Continuando com a leitura: Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Isso quer dizer que não agimos conforme as pessoas agem conosco. Portanto, se somos maltratados, não retribuamos da mesma maneira, pois isso nos colocaria no mesmo patamar, não é verdade? Permitamos que nosso relacionamento com as pessoas sejam dirigido pelo Espírito e pela vida divina que está em nós. Esse é um sinal determinante de que somos encabeçados por Cristo e temos um viver de fé, amor e esperança. É dessa maneira que devemos viver a vida da igreja, principalmente nestes tempos finais que antecedem a volta do Senhor. Pergunta: como devemos tratar os insubmissos, desanimados e fracos na vida da igreja? Tentando responder esta pergunta, como devemos tratar os insubmissos,
desanimados e fracos na vida da igreja. Amados, nós precisamos de fato nos colocar no lugar de irmãos que têm essas características, irmãos que são difíceis de conviver, irmãos que às vezes magoam, que às vezes nos criticam, irmãos que dão trabalho. Eu creio que, se colocar no lugar desses irmãos, vamos perceber que talvez no início nós sejamos um desses. Realmente, no início da minha vida da igreja, eu era bem, como é que eu posso dizer assim, bem superficial, irmão de difícil convivência. Mas os irmãos que cuidavam de mim tiveram uma paciência enorme, e isso me ganhou de uma forma assim maravilhosa. Isso demonstra que na vida da igreja devemos cuidar uns dos outros. Por quê? Porque na vida da igreja todos são acolhidos. Isso não é maravilhoso? O cuidado não é responsabilidade apenas de alguns. Se a gente for imaginar que a responsabilidade é apenas dos presbíteros, dos diáconos, irmãos, isso seria uma coisa muito mesquinha da nossa parte. Porque se nós professamos a nossa fé e dizemos de peito aberto que somos o corpo de Cristo, nós também precisamos fazer por onde realmente viver ser o corpo de Cristo. Porque a mão, o pé, os olhos, a boca, né, o tórax, tudo faz parte de um mesmo corpo e todos têm a sua função. Então a responsabilidade de cuidar dos irmãos é inteiramente nossa. Não importa se você tem 10 anos de vida da igreja ou apenas alguns meses de vida da igreja. O que importa é quanto você está disposto a cuidar, a não desistir, a de fato ser longânimo. Porque o Senhor foi longânimo conosco. Você acha que da primeira vez que o Evangelho foi apresentado para você, você creu e simplesmente está na vida da igreja até hoje? Você não percebe que em certos momentos da sua vida alguma coisa foi levantada para que você pudesse se voltar, ou pelo menos assim tentar vislumbrar o Evangelho, a Cristo, o viver? Irmãos, essa é a experiência de todo crente. Às vezes a gente, encontrou um papelzinho na rua que estava escrito, né, coisas referentes ao Evangelho, ou simplesmente um evangelista chegou para você diretamente e pregou, e naquele momento você não creu. Naquele momento até você, que nem eu, posso ter até mesmo zombado dos irmãos. Mas eu faço uma pergunta a você, caro irmão e cara irmã. Deus desistiu de você? Deus desistiu de nós? Jamais. Jamais. Existe um ditado que diz assim: olha, quando Deus quer trazer você para o seu seio, ou Ele traz você pelo amor, ou levanta uma situação que você vai sentir dor para se voltar. Por exemplo, no meu caso, eu vim pela dor. O testemunho é muito longo, mas eu fui ganho pela dor, porque fui muito resistente ao Evangelho, infelizmente, né? Alguns irmãos costumam dizer que Deus ele joga uma rede para trazer todos os crentes ali como seus peixinhos. E se você veio na rede, amém, foi muito mais simples. Mas às vezes nós somos tão duros que às vezes nós vamos nos voltando para o Senhor através de um anzol, e a linha é muito mais dolorido, muito mais cansativo. Então, amados, que nós possamos realmente cuidar dos irmãos fracos, os irmãos que estão desanimados, os irmãos até mesmo insubmissos, aqueles que têm sua própria maneira de servir, que não querem ser um com o ministério, mas tem a sua maneira de reunir. Precisamos ter misericórdia dos irmãos, nós precisamos trazê-los de volta e acolher a todos, porque Jesus fez isso por nós. Amém? Ó Senhor Jesus, que nós possamos permitir que nosso relacionamento com as pessoas seja dirigido pelo Espírito, pela vida divina que está em nós. Aleluia? Amém?
Esse é um sinal determinante que somos encabeçados por Cristo. Aleluia, amados. Ótima quinta-feira. Jesus é o Senhor.